Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar como fazer formulários em Angular. Esse material está baseado no livro ngBook 2, The Complete Book on Angular, de Nate Murray, e nós vamos seguir a estrutura que ele utilizou lá para a nossa videoaula. Obter os dados de entrada do usuário é uma atividade complexa. Na verdade, nós precisamos modificar os dados que estão em nosso sistema e refletir as mudanças para os componentes que estão tanto no front como no back da nossa aplicação. Mas antes de fazer isso, é necessário validar os dados que foram submetidos pelo usuário e, se houver algum erro, esses erros têm que ser exibidos para ele. Além disso, existem campos dependentes que mudam de status de exibição ou de formato dependendo de outros campos que foram preenchidos. Então, tudo isso é bem complexo, além do fato de a gente querer fazer também teste automatizado para os nossos componentes. Então, a gente tem que colocar algumas formas de encontrar os elementos corretamente para fazer os testes. Para formulário especificamente, Angular nos dá algumas classes auxiliares. Nós vamos conversar sobre algumas delas. O form control ele representa um campo único no seu formulário. Entre outros formatos, ele pode assumir esse aqui, uma diretiva form control, que recebe o nome do campo. Nós também temos o form groups, que gerencia vários form controls de uma vez só. Temos validadores. E também temos os observers para que nós possamos escutar as mudanças que ocorrerem no formulário e responder apropriadamente. Então vamos fazer um componente que tenha formulário. A primeira coisa que nós precisamos fazer é importar o forms módulo que tem as diretivas que nós precisamos utilizar. Esse módulo se encontra em @angular/forms e se eu tiver que usar alguma dessas diretivas, ngForm, ngSubmit e ngModel, eu obrigatoriamente tenho que importá-lo. Além de importá-lo na aplicação, eu também preciso importar nos módulos de teste que eu estiver utilizando para aquele componente que tem formulário. O ngForm é uma diretiva interessante, ela usa como seletor a própria tag form do HTML. Então você não precisa colocar um ngForm na sua tag, no seu formulário, para que ele seja associado a essa diretiva. Então, o que é que vai acontecer? Após importar o forms módulo, todos os formulários que aparecerem na sua aplicação automaticamente serão anexados a uma diretiva ngForm. E aí você confere algumas características a esses formulários. Por exemplo, você pode invocar o método do seu componente quando o formulário for submetido. Então nós vamos declarar aqui um método onSubmit no nosso componente e ele recebe um form, que é um objeto representando os dados do formulário, e aí eu posso fazer uma ação. Posso pegar aqui, por exemplo, o name e o autor desse formulário e criar um livro e adicionar aqui no meu book service. Então eu estou tratando aqui o evento de submissão e já estou mandando cadastrar no meu back-end. O mais importante é agora, como fica a cara do nosso HTML, do nosso template com formulários. É bem interessante a gente ver essa sintaxe. Eu fiz aqui esses desenhos para ficar mais claro o que está acontecendo. A primeira coisa, eu já falei para vocês, a tag form ela é automaticamente associada à diretiva ngForm, através do seletor form. Quando ela é associada, ela cria um objeto automaticamente, deixa disponível lá no componente, chamado ngForm. Ele é do tipo form group, ou seja, ele gerencia vários campos do formulário de uma vez só. E esse nome ngForm ele é provido para o template. Então eu pego aqui no template e já começo a utilizar esse objeto. Então tá aqui, eu estou com o ngForm para utilizar quando eu precisar. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse jogo do velho F. Ok, após isso, a diretiva ngForm ela também declara um event emitter. Eu posso capturar esse evento acontecendo, o submit do formulário. E é aqui exatamente onde eu cumpro aquela promessa que eu fiz no slide anterior. A gente pega esse evento, ngSubmit, e diz que quando ele acontecer, vai invocar a minha função onSubmit do meu componente. E aí, eu vou passar como parâmetro o objeto f.value. De onde vem isso? Exatamente aqui. Estou declarando uma variável local f, que vai receber o valor do objeto ngForm, que está aqui. Então, por isso que eu posso pegar o f aqui e passar o valor dele, que é exatamente aquele formulário n que nós recebemos no slide anterior. E agora nós vamos ver os campos do formulário. Tem aqui um input, chamado book name, o ID, e o name dele é name mesmo. E a gente vai colocar uma diretiva aqui, ngModel, que vai ser associada, aqui é a diretiva, e ela vai criar um form control aqui, um FC, não é exatamente esse nome, mas eu coloquei aqui só para exemplificar. Esse objeto, ele vai ser associado, tenho que
dá um nome a ele dentro do grupo de campos daquele formulário. Ele já é automaticamente associado aqui nesse input pela diretiva. Mas no form group ele vai ser adicionado aqui no form group e ele vai ser adicionado sob um nome. E o nome, eu poderia ter colocado aqui o nome para ele, mas como não tem, ele vai pegar o name, a tag name aqui, que é name mesmo, e vai dizer que esse FC está associado ao grupo através do name. E eu posso pegar ele lá no componente com isso. Tanto que é isso que a gente faz no slide anterior. Eu pego aqui form name. Vou alterar um pouquinho agora o template para representar um formulário de adição. No formulário de adição, quando a gente abre, ele já vem povoado com valores default. Então, como é que a gente faz isso? Em vez de pegar os dados e simplesmente jogar do template para o componente, eu quero fazer o contrário. Quero pegar um objeto, deixar um objeto book lá no meu componente preparado, carregado com os dados que estão sendo editados, e eu quero ler no template. Então a gente adiciona aqui os colchetes para fazer o data binding e vou dizer que quero colocar aqui dentro desse input o que tem no atributo name do objeto book. Então ele vai pegar lá o nome do livro e jogar aqui como valor desse input. Uma forma mais flexível de configurar os formulários é utilizar o Form Builder. Ele é uma fábrica de Form Controls e Form Groups. O uso dele inicia com a injeção da dependência do Form Build no construtor do seu componente. E a partir desse momento que você tem esse objeto, você pode invocar o método Group ou então o método Control, que vai criar os controles e os grupos. Então, para criar um grupo, você declara o objeto lá no início do construtor do tipo Form Group, chamado myForm, e aí chama esse Form Group passando o JSON com os campos do seu formulário. Então ele já vai associar com o input com o name SKU e já vai colocar esse valor default lá. Outras coisas podem ser feitas também, como validação, que eu vou explicar daqui a pouco. No template, a estrutura fica assim. Tem que usar essa diretiva Form Group, associando o objeto do componente ao Form Group. E você pode usá-lo também na hora do submit. E para os inputs, você deve definir também a diretiva Form Control, passando o controle. Uma forma de pegar esse controle que foi definido para o SKU é pegar o objeto do grupo, do Form Group, invocando controls, passando a chave SKU, você vai retornar, a partir do grupo, o controle individual do SKU, o Form Control dele. Ok. A validação é um aspecto muito importante dos formulários, porque o usuário pode entrar dados no formato inválido e nós precisamos dar um feedback e não permitir que ele submeta o formulário errado. Então o Angular provê esse módulo Validators e o procedimento é simples, você tem que, na hora que estiver criando o Form Control, adicionar o Validator nele, depois checar o status do Validator na View, ou seja, no template, e tomar alguma ação. Então vamos pegar aqui o exemplo que você está criando o Form Control aqui a partir do New Form Control, o nome é SKU, então você está dizendo aqui que o campo ele é obrigatório. Então já vai ser adicionada essa validação. Se eu estiver criando através do Form Builder, como falei no slide anterior, que por exemplo nós temos o campo SKU, que tem o valor default vazio, mas tem a validação de obrigatório associada a ele. Então posso pegar também o SKU, definir um objeto Form Control no meu componente para representar o SKU e simplificar lá no template. Em vez de ter que digitar myForm Controls SKU, eu vou usar só SKU. Isso é uma simplificação que poderia ter sido feita no slide anterior também. Então vamos ver como ficou o formulário resultante. Nós temos aqui uma diretiva de classe, ngClass, com uma classe error, que vai alterar algum aspecto do formulário, para dizer que ele está errado. Essa classe só vai ser adicionada se o form group estiver inválido, ou seja, ele tem esse método valid que usa os validadores. Se ele não estiver válido, alguma validação estiver quebrando e o formulário tiver sido tocado, ou seja, já foi adicionado algum dos inputs dele, então eu já posso iniciar a validação e ele vai informar que já está havendo algum erro. Aqui temos um input normal, a única diferença é que o form control aqui eu não estou usando aquela string toda para pegar, a partir do form group eu estou indo direto no objeto que eu declarei lá no componente. A reação à validação está aqui nessas divs abaixo. Se o SKU, notem que eu estou invocando aqui o vale do SKU, só desse campo. Eu posso fazer essa invocação tanto no campo propriamente dito, como no formulário. Se houver vários campos, eu posso checar cada um individualmente. E aqui eu estou dizendo que SKU é inválido.
Eu posso também checar as validações, porque um campo pode ter várias validações, então eu posso checar cada uma delas individualmente. Então, se houver erro de required no SKU, eu vou exibir SKU required. Poderia fazer outra checagem aqui, por exemplo, formato, regex, sei lá. Alguma outra validação que houver, eu posso dividi-las e dar uma mensagem diferente para cada um. E aqui eu vou também informar, se o formulário não for válido, também uma mensagem para o formulário como um todo. Então, essa forma que a gente reage visualmente quando um formulário está inválido. Também podemos adicionar listeners que escutam as mudanças que acontecem no formulário. Isso porque tanto o objeto FormGroup como o FormControl eles têm os event emitters dos quais a gente pode se cadastrar. Então aqui eu tenho o campo SKU, isso é um FormControl, tem esse event emitter Value Changes, ele é o mesmo tanto para o FormControl para o FormGroup. E eu posso fazer o subscribe e me cadastrar para reagir quando ele for alterado. Então, quando ocorre uma alteração do valor do SKU, eu recebo esse valor, que foi alterado, novo valor, e posso fazer um log dele, aqui por exemplo. Mesmo jeito também, quando for alterado algum valor do formulário, ou seja, qualquer um dos campos, eu posso pegar o formulário como um todo, vai me vir aqui um objeto e eu faço o log dele. Também tem uma diretiva interessante nos formulários que eu não falei, é o NG-Model. Ele é usado para o Two-Way Data Binding, mas nós não vamos abordar esse assunto aqui, até porque o Two-Way Data Binding tem problemas de performance. E Angular, mesmo permitindo haver o Two-Way Data Binding, o pessoal indica que se priorize o uso do Data Binding em apenas uma direção. Então ficamos por aqui nesta videoaula, e esses conceitos que aprendemos nos formulários serão tratados na aplicação de CRUD que a gente vai desenvolver. Ela vai ter dois formulários, para criação e outro para edição de um registro do CRUD. Então a gente vai praticar lá os conceitos que foram aprendidos nessa videoaula. Um abraço e até mais.